Porque a gente não sabe quase nada sobre o fundo do mar. Hoje o nosso amigo Pedrão, mais conhecido como Pedro Loz do Ciência Todo Dia, vai ensinar a gente. Então já deixa seu like se você gosta de vídeos assim e vamos logo pro vídeo que tá muito legal. O nosso próprio planeta ainda é um mistério para todos nós. A gente pode até achar que já conhece todos os cantos da Terra, mas a verdade é que a humanidade está muito longe de alcançar esse feito. A maior parte da nossa casa nunca foi explorada, nem sequer mapeada. E o motivo para toda essa incógnita está embaixo da água. Mano, vai ter um Leviatã tão grande debaixo desse mar. A NASA parou de explorar o mar do nada, de repente, depois de avistar alguma coisa debaixo da água. Véi, eles devem ter achado um bicho, mano, tão esquisito, um bicho alienígena, entendeu? Um bicho meio polvo, com cabeça de lula e pé de pato, sei lá também. Imagina sair nas notícias no jornal disso. Recentemente foi encontrada uma criatura nos mares extremamente perigosa, que é muito perigosa e ela é muito grande e muito perigosa. Não entre no mar, porque essa criatura é extremamente perigosa. Ela pode te engolir do mesmo jeito que você engole uma azeitona. É que apesar de o ser humano já ter pisado em praticamente todos os pontos de terra firme que existem no planeta, a maior parte dele está submersa. Mais de 70% da superfície da Terra é composta por oceanos e a maior parte deles permanece inexplorada até hoje. E com isso, até a vida embaixo da água é cheia de dúvidas para todos nós. Cientistas acreditam que existem mais de 2 milhões de espécies diferentes vivendo no mar. Boa, mano, aí nós temos mais de 2 milhões de demônios marinhos que estão prestes a sugar a nossa cabeça do mesmo... Não, para, mano, chega, Para aí, gato! Eu tô com medo de entrar no mar depois dessa. Eu gosto do mar, cara, não quero ter medo do mar, não. Inclusive, manda pra aquele seu amigo que gosta de pegar uma praia ou pra aquele seu amigo que tem medo de mar pra ele ficar com medo desse vídeo. Pois é, nós vivemos cercados em um mar de incertezas, ilhados em meio ao desconhecido e afundados na nossa própria ignorância sobre o mundo ao nosso redor. Caraca, que filosofia. Pedro Loz, filósofo aqui, mano. Pedro Loz devia ser presidente do Brasil. William Shakespeare dizia que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa imaginar. Mas, meu amigo, pode ter certeza que embaixo da superfície existem ainda muito mais segredos. E isso porque os oceanos são bem mais profundos do que a gente é capaz de conceber. São verdadeiros abismos. E muitos deles nos assustam só de tentar imaginar. E esse medo, inclusive, tem nome. Se chama talassofobia. Então, se você é talassofóbico, aqui fica o alerta de gatilho no vídeo. Feito esse aviso, é hora de a gente mergulhar. Vamos lá descer mar abaixo. Vocês estão prontas, crianças? Vocês estão prontas, crianças? Pô, ninguém responde nada, cara. Vai, agora certinho. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão. Aê, então vambora. Eu sou tão solitário que eu tenho que responder minhas próprias perguntas, velho. O quão profundo é o oceano? Vamos supor que você queira conhecer o mundo submarino com os seus próprios olhos. Ao entrar no mar andando, uma profundidade de 2 metros já é o suficiente para você não conseguir mais encostar os pés no chão. Pra mim, 35 centímetros já é o suficiente. Eu não sei se isso é bom ou é ruim. É ruim porque eu sou muito pequenininho e não consigo ir no fundo, mas é bom porque um tubarão não vai querer comer um pedaço de pelúcia, velha. Então você precisa começar a mergulhar. Nos primeiros metros até dá pra fazer isso sem equipamentos, mas logo você vai precisar de um cilindro de oxigênio. Mesmo assim, não dá pra descer muito. De acordo com a Associação Profissional dos Instrutores de Mergulho, por questões de segurança, a profundidade máxima permitida para o mergulho recreativo é de 40 metros. Mas como você está seguro na sua casa e isso é só uma simulação, vamos continuar descendo. Nessa profundidade, a estátua do Cristo Redentor já estaria totalmente submersa. Ô louco, ela tem 40 metros só? Eu achei que ela tinha, sei lá, uns 200. Pô, mano, agora eu percebi que 200 metros é muita coisa. Cara, 200 metros, mano. Nos 90 metros, é a Estátua da Liberdade que está completamente debaixo da água. Caraca, a Estátua da Liberdade é desse tamanhão aqui. Pô, mano, o Cristo Redentor é miudinho, eu achei que ele era um dos maiores. Não, mas pera aí, vamos levar em conta um negócio aqui, que a Estátua da Liberdade tem o mundo de um pezão aqui, ó. Tem o mundo de um quadrado aqui, que ela fica mais alta. E ela também fica levantando as mãozinhas, né? Então ela fica mais alta por causa disso. Até os 100 metros, a luz do sol costuma chegar sem tanta dificuldade, mas daí em diante você aos poucos começa a ser envolto pela escuridão. Mesmo assim, já houve quem nadasse abaixo disso. O recorde mundial de mergulho é de pouco mais de 300 metros, o que dá aproximadamente o tamanho da Torre Eiffel, só que embaixo da água. Caraca, a Torre Eiffel é desse tamanho tudo?
Mano, eu achei que era, tipo, tudo parecidinho, sabe? Tipo, um tamanho só, mas o Cristo Redentor é o caçula, a Estátua da Liberdade é a irmã do meio e a Torre Eiffel é a mãe gigantona. Descendo mais um pouco, a faixa de 400 metros é a que um submarino militar costuma operar. E eu te adianto que a gente não desceu nem 5% do caminho para baixo. Caraca, é fundo, né? Nós chegamos então aos 500 metros. A iluminação continua diminuindo, até que o último raio de luz fica para trás. E chega um ponto em que não há absolutamente mais nada que você possa enxergar. Oh meu Deus, está tudo escuro. Não seja por isso, eu tenho aqui em minhas mãos o poder da lanterna. Olha só, tá tudo iluminado agora, que beleza. Só que eu não sei se isso vai funcionar no fundo do mar. Vai funcionar sim, claro que vai funcionar. Se até os peixes que moram lá embaixo tem umas lanternas, umas bolinhas brilhantes na cabeça, então deve funcionar. 1 quilômetro abaixo da superfície e só existem trevas. Mesmo de olhos bem abertos, tudo está preto ao seu redor. A profundidade nesse ponto já é maior do que o prédio mais alto construído pelo ser humano. E mesmo assim, nós não chegamos nem a 10% da profundidade que nos espera. Caramba, mano, é até estranho você conseguir imaginar essa escuridão. Tipo, você tá com o olho abertão, mas parece que você tá com o olho fechado. Lá deve ser um lugar com tanta paz. Pra quem é antissocial aí, galera, uma dica: mora lá no fundo do mar, 1000 metros lá pra baixo. Daqui pra baixo, adentramos o chamado Oceano Profundo. Oh, meu Deus, o Oceano Profundo. Deixa o like pelo Oceano Profundo. Por isso, essa região, a partir de 1000 metros, é conhecida como Zona Batipelágica, que vem da palavra batis, que significa profundo em grego. Nessa zona, ainda bem que você não está enxergando nada, porque é justamente aqui que começam a aparecer alguns animais bem horríveis. Inclusive, o peixe-bolha. Ah, não, o que foi que fizeram com você, meu mano? Que é isso, vai tudo é todo feio, mano, tadinho dele. Ele é tão feio que ele foi esconder lá no meio do mar, onde não dá pra ver, lá no escuro. Manda pra aquele seu amigo que parece com esse peixe. É considerado o animal mais feio do mundo. Merecido, esse tem um mérito total. Que dó, velho. Pô, mano, o que foi que fizeram com esse peixe, cara? Eu tô triste por ele, cara. Ele é um slime com boa. Ele é muito feio, velho, tadinho, mano. Eu tô com dó, gente. E tem também bichos gigantes, tipo a lula colossal, que pode ultrapassar até os 15 metros de comprimento. Cê é louco, lula molusco, tá grandão. Ô, gente, eu tô doido agora, mano. A partir daqui, velho, eu tô louco, mano. Eu não tô pensando por mim mesmo. Meus pensamentos estão tomando meu controle. Eu, quando o controle caía no chão. As coisas saíram do controle. Mas além de estar no escuro, você está morrendo de frio. A temperatura nessa zona é de cerca de 4 graus. Se bem que esse é o menor dos problemas, porque você na verdade já estaria morto com a pressão de mais de 5.000 PSI, que é o equivalente ao peso de uma caminhonete em cada polegada do seu corpo. Ela piruna Dord. Tô bem, gente. Eu tô doido, velho. O que tá acontecendo comigo, mano? Eu tomei uma xícara de café agora, gente. Eu tô doido. Tinha alguma coisa de errado no meu café, gente. Meu café não tá puro, não. Aliás, a pressão é o maior obstáculo para a exploração submarina. E nessa região, especificamente, ela é um problema tão grande que foi por aqui que aconteceu a tragédia do submersível Titã, que é aquele do pessoal que queria ver os destroços do Titanic. Inclusive, os restos do navio mais famoso do mundo estão na casa dos 3.000 metros de profundidade. Louco, velho, tá lá no fundo, mano. Nossa, velho, afundou o Titanic, hein? Mas peraí, ele afundou no meio do bagulho aqui? Ele não tinha que afundar um pouquinho mais? Ah, não, é porque esse 11.000 metros é a Fossa das Marianas, né? Agora que eu lembrei, pode pá. Cara, eu amo esse efeito é muito legal. Eu tô maluco. Já aos 4.000 metros, a gente chega na zona abissal. É a região dos animais bizarros, tipo o famoso Melanocetus johnsoni. Você pode não estar ligando o nome ao peixe, mas ele já fez até participação no cinema. É aquele peixe-lâmpada que aparece no Procurando Nemo. Essa espécie desenvolveu a bioluminescência para atrair suas presas em meio à escuridão. E por fim, nós chegamos na zona adopelágica. O nome vem de Hades, que é o deus grego do mundo inferior e dos mortos. Que delícia, hein, cara? Que lugar mais convidativo, que lugar mais atrativo pra gente visitar, hein? Ó, gente, hoje a gente vai visitar o Adopelágica. Mano, por que chama Adopelágica? Ah, sei lá, mano, é a morte pelada. É um nome nada convidativo. Já dá uma boa pista de como que é a vibe aqui embaixo.
E essa parte representa toda a metade de baixo do oceano, que vai dos 6.000 metros até o ponto mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas, que fica no Oceano Pacífico a cerca de 11.000 metros da superfície. Mano, alguém consegue me explicar por que isso aqui chama Fossa das Marianas? Porque, assim, o que tem a ver um buraco gigante no meio do mar com uma Mariana? Inclusive, se tem uma Mariana que me assistiu, não sabe para todas as Marianas. É só para as Marianas que são inscritas. Inclusive, se você não é inscrito, se inscreve no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos, falta muito pouco. E se você é inscrito e ainda não ativou o sininho, cara, ativa o sininho. Só 5% das pessoas que são inscritas ativam o sininho, cara. Por favor, ative esse sininho. Houve boatos de um inscrito que não se inscreveu no canal e não ativou o sininho. E o pé dele foi puxado às 3h45 da noite. E seu cachorro Paçoquinha não estava lá para protegê-lo. Fica o aviso. Obviamente, a Fossa das Marianas é extremamente difícil de se alcançar, mas seres humanos já conseguiram chegar lá algumas vezes. A história dessa conquista começa alguns milhares de anos atrás, com os estudos de Arquimedes sobre o empuxo, que é aquela força que puxa para cima os corpos que estão imersos em um líquido. Pesquisadores que sempre tiveram o sonho de explorar o mundo embaixo da água se basearam nesses estudos para desenvolver alguma forma de criar uma máquina capaz de nos levar para o mundo subaquático e nos trazer de volta à superfície em segurança. Isso é muito importante. Até o Leonardo da Vinci chegou a propor um protótipo dos primeiros submarinos, mas eles só começaram a sair do papel um século depois. Nos anos 1600, o inventor Cornelius Drebbel criou essa engenhoca aqui, um barco a remo fechado conectado à superfície por uma tubulação de ar. E esse é considerado o primeiro submarino da história. Os caras é sonhador. Eles queriam ir pra Fossa das Marianas remando num trambolinho de madeira. Tem que dar os devidos parabéns aqui, porque não é qualquer um que teria essa coragem. Mas assim, não vamos julgar, né? Eles não sabiam que a pressão ia ser tão detonante assim. Eles iam virar uma latinha amassada, do jeitinho que você faz pra vender pro catador de latinha. Quem já fez isso? Eu já fiz isso uma vez, mano. Uma vez só. Eu juntei 3 sacão grandão de latinha, cara. Vendi, deu 100 conto. Eu fiquei mó feliz. Acabou no mesmo dia. 2 anos de esforço e dedicação procurando latinha e no final acabou tudo em um dia. 2 anos por 100 conto, velho. Nos séculos seguintes, as versões mais modernas foram sendo desenvolvidas com motores a ar comprimido, combustão, diesel e até energia nuclear. E essas tecnologias permitiram mudanças nas estratégias militares nas guerras, com novas possibilidades de espionagem e de ataques aos inimigos. Por isso, diversas nações começaram a investir no desenvolvimento de submarinos, numa corrida que até lembra a corrida espacial durante a Guerra Fria. E assim como a Guerra Fria acabou impulsionando a exploração do espaço, essa corrida submarina intensificou a exploração dos oceanos. Cada vez mais novas invenções se tornavam capazes de alcançar pontos ainda mais profundos. Nos anos 1930, os americanos William Beebe e Otis Barton foram os primeiros a atingir os 1.000 metros de profundidade. Eles usaram uma batisfera, que é essa bola de ferro minúscula, só de olhar pra isso já me dá claustrofobia. E essa marca foi sendo ultrapassada em outros mergulhos nas décadas seguintes, quando nomes importantes para a oceanografia fizeram grandes avanços para a ciência e até para o cinema. Foi o caso do documentarista francês Jacques Cousteau, que desenvolveu nos anos 40 o Aqualung, que é um equipamento com cilindros de ar para poder filmar na água com mais facilidade. Mas foi em 23 de janeiro de 1960 que a história definitivamente foi escrita. O explorador suíço Jacques Piccard e o americano Don Walsh embarcaram no submersível Trieste. Eles desceram durante exatas 4 horas e 47 minutos em direção à Fossa das Marianas e se tornaram os primeiros seres humanos de todos os tempos a alcançar o ponto mais profundo do planeta Terra. Cê é doido, eles conseguiram ir no ponto mais fundo, lá na Fossa das Marianas. E tipo, eles foram fazer o que lá, velho? Só foram lá pra falar que chegaram. Olha, mano, eu tô aqui na Fossa das Marianas, ó, eu cheguei. O que eu vim fazer aqui, mano? Eu não sei, mas eu vou tirar uma selfie aqui só pra ter certeza que eu cheguei, pra provar pra todo mundo que eu tô aqui. E pensar que tudo isso começou com um trambolho de madeira e eles queriam ir até na Fossa das Marianas com uns remos de madeira também. E agora eles chegaram, mano. Nossa, velho, que história de superação. Será que deu certo esse submarino de madeira? Porque assim, eu tô julgando aqui, mas vai que ele deu um certo. Na minha cabeça eles iam tentar afundar, mas não ia conseguir. Eles iam ficar boiando, igual um barco. Cara, mas e se na verdade a Fossa das Marianas, na verdade, foi um ninho de uma criatura muito, mas muito gigantesca e muito assustadora. E na verdade eles caíram lá na Fossa das Marianas e ficaram lá no fundo e não depararam com a criatura de cagada, de pura cagada. E na verdade a criatura está lá, adormecida. E se ela acordar, o mundo acaba.
teorias. Mas como exatamente a gente sabe essa medida? Não só da Fossa das Marianas, mas de todos os outros pontos profundos do oceano. Pô, verdade, né, mano? Pegaram uma trena, foram medindo assim, tá ligado? Aquelas trenas de 5 metros, foi indo de 5 em 5. Paciência. Uma hora nós chega no final. Afinal, se é uma região tão inexplorada, então quem garante que não exista um ponto ainda mais fundo? Pois então, o mapeamento do leito marinho é um grande desafio. Inclusive, até os mapas de Marte são melhores do que a cartografia do nosso próprio planeta. Pelo menos se você levar em conta os relevos embaixo da água. Os mapas de Marte têm uma resolução de 5 metros por pixel, guardem isso. Já no caso dos oceanos, cada pixel engloba cerca de 1.500 metros. Ou seja, o nível de definição é muito menor. Ah, mano, mas vamos ver o seguinte, os robozinhos conseguem ficar lá pisando em Marte direto. Agora sim, eu nunca vi um robozinho pisando na Fossa das Marianas 24 horas por dia. E uma das causas é que os satélites não conseguem fotografar o fundo do mar. Mesmo assim, as fotos à distância podem ajudar de uma outra maneira, que é bem inusitada. Você talvez não saiba, mas o mar não é exatamente todo reto, lisinho. Existem pequenas variações, que são partes um pouco mais altas e algumas outras partes um pouco mais baixas. Não, isso aqui pra mim já é bruxaria. E isso, atenção, é um reflexo do formato do solo milhares de quilômetros lá embaixo. Ou seja, se existe uma pequena montanha lá no leito oceânico, no fundo, a água nessa região vai ser um pouquinho mais alta do que nos arredores. Não, isso aqui não faz sentido não. Porque assim, se eu colocar alguma coisa dentro de um copo d'água, a água inteira vai subir, entendeu? O nível de toda a água vai subir, não faz sentido. Agora assim, se tiver um relevo lá embaixo, não era pra toda a água do mundo ficar igual, já que no copo é igual? Eu já vi um vídeo de um carinha que fez isso, tá ligado? Ele colocou o dedo ali no copo e a água inteira ficou reta. Depois ele colocou algum objeto lá, uma tampinha dentro da água e a água inteira ficou no nível certo. Agora ficar um calombo na água? Não, aí eu já não consigo entender, não faz sentido. E aí, Pedrão, meu amigo, se você estiver vendo esse vídeo, primeiramente, eu quero pedir um salve, que eu sou muito teu fã. E segundamente, consegue me explicar um bagulho desse aí, mano? Ou se tiver algum biólogo aqui pra me explicar? Um biólogo. Acontece que esse método não tem tanta precisão. Existem muitas irregularidades no solo submarino, assim como no solo aqui fora. Então, o jeito pra fazer uma medição mais detalhada é recorrer a outras técnicas. E uma das mais tradicionais é a utilização de sonares. Alguém em um barco envia um sinal pro fundo do mar e essa pessoa vê quanto tempo demora para esse sinal voltar e com base nisso é feito o cálculo para descobrir qual que é a distância exata daquele ponto. Mas não é muito difícil de imaginar que fazer isso sozinho para um mar inteiro seria um processo que duraria pelo menos décadas. Por isso foi criada uma força-tarefa chamada Seabed 2030, uma iniciativa que reúne embarcações de diferentes partes do mundo. E a ideia desse projeto é mapear até 2030 literalmente todo o solo submarino. E com muito mais precisão do que os mapas atuais. Lembra daqueles 1.500 metros por pixel? A ideia é chegar a 800 metros por pixel nas regiões mais afastadas e a apenas 3 metros nas zonas mais movimentadas. A missão é difícil, mas o projeto está indo bem. Quando ele começou em 2017, só 6% do fundo do mar tinha sido mapeado. E hoje em dia esse número já passou de 20%. Ô louco, ó, daqui a pouco eles vão descobrir onde tá a localização desse monstro marinho que eu falei. E eu não duvido de existir não, porque assim, o mar é gigantão, o mar é grandão, assim, então nada impede de nascer um bicho gigantão, grandão também. Ai, Ted, mas o bicho tem que comer muito, aí vai acabar a comida do mar, ele não vai conseguir, porque ele tem que comer muito, já que ele é gigante. Shhh, eu tenho argumentos pra isso. O bicho, ele vai só dormir. Ele não vai andar muito, entendeu? Ele é um bicho que só dorme, ele dorme por milhares de anos, acorda, come e dorme de novo. Sei lá, mano, na minha cabeça faz sentido. Bom, de fato o ser humano tem a capacidade de causar estrago em tudo que ele toca. Não à toa já foram encontrados até sacolas plásticas nas fossas marianas. Mesmo assim, a gente não pode temer a informação. Optar por se manter na ignorância, por ter medo do progresso é ir radicalmente contra a ciência e contra o próprio espírito explorador do ser humano. Um estudo em detalhes sobre o que existe no fundo do mar pode oferecer muitos benefícios para todos nós. O mapeamento pode facilitar, por exemplo, a busca por destroços de navios e aviões, a instalação de cabos de internet, o entendimento sobre correntes marítimas, as projeções sobre o aumento do nível do mar e até mesmo as previsões de tsunamis. Ou seja, mapear o fundo do mar pode salvar vidas e ainda ajuda a proporcionar para a humanidade um sentimento empolgante de descoberta. Aquele mesmo ímpeto que levou os nossos antepassados a desbravar os oceanos ou a conquistar o espaço e que agora está acontecendo pela última vez no nosso planeta. Afinal, o fundo do mar é a fronteira final para a humanidade na Terra.
É a única parte do mundo que ainda é verdadeiramente desconhecida. Um lugar misterioso, repleto de segredos, que aos poucos estão sendo revelados bem diante dos nossos olhos. E isso é fascinante. Muito obrigado e até a próxima. Ô, qual foi, Pedrão? Tu manda uma bomba dessa que me deixa até com a crise existencial e simplesmente sai andando? Que isso, mano? O cara é tão bom que ele só faz isso. Ele lança uma bomba na nossa mente, aluga um triplex e sai andando como se fosse normal. Cara, é incrível, mano. Pedro Luz, um dos meus professores favoritos. Se tivesse aula dele na minha escola, não faltava um dia. Mas é isso, gente. O vídeo tá ficando por aqui. Conta aqui se você gostou desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda só 5% das pessoas que são inscritas ativam o sininho. E antes de você sair desse vídeo, clica nesse outro vídeo que tá passando aqui, porque eu vou estar te esperando pra gente reagir a mais coisas doidas igual essa. E aproveita e conhece meu canal de jogos, que eu vou postar vídeos lá um dia, tá? Um dia, eu sei que eu tô prometendo isso todo dia, mas eu vou postar vídeo lá. Tamo junto, valeu, falou e fui!